E os 15 minutos do candidato Tio Hélio começam a partir de agora. Candidato, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Um prazer conversar com o senhor, tudo bem? Boa tarde, Aristênio, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes, da Canudo FM, da Rádio Campo Maior e da Sertão TV, você que está nos assistindo. Tenha todos uma boa tarde, Tio Hélio, a primeira pergunta que eu faço é por que você decidiu ser candidato novamente ao cargo de conselheiro tutelar? Pronto. Eu posso me apresentar? Pode, fica à vontade. Pronto, eu quero, como o Aristênio já falou, eu me chamo Antônio Hélio de Araújo, conhecido como Tio Hélio. Por que Tio Hélio, Aristênio? Porque fui educador social, aliás, educador infantil, durante 9 anos na creche Helena Pontes. 1995. Comecei lá. E após, fui trabalhar no Bolsa Família, 4 anos. Passei também 7 anos no CRES, que é o Centro Especializado da Assistência Social. Lá fui 7 anos trabalhando como educador social. Na Secretaria de Educação também trabalhei como assistente social. Eu sou assistente social por 2 anos. E, assim, a sua pergunta, por que eu me decidi, a me candidatar para o Conselho Tutelar? Eu vi, durante essa trajetória, que as pessoas, as crianças, os adolescentes, as famílias, precisam de pessoas nesse cargo, que é tão importante, que possa vir ajudar na orientação, nos encaminhamentos que a gente tem que ser feito para ajudar aquelas famílias, E foi isso, esse desejo que partiu assim dentro de mim. Perfeitamente. O candidato, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, o senhor já se apresentou, já trouxe aí onde o senhor já passou, mas por que foi que surgiu essa vontade de atuar especificamente nesse setor, com crianças, com adolescentes? De onde surgiu essa vontade? Como é que foi construída essa trajetória do senhor? Pronto. Eu sou evangélico também, Fui presidente de jovens na igreja onde congrego, onde congreguei, que hoje estou em outra igreja, por sinal lá no Cupim, ali na Nova Olinda, congrego com o pastor Josivan, e também fui presidente do departamento de crianças. Então eu conversava muito com adolescentes, na época, quando eu estava presidente, de jovem, e eles procuravam para alguma orientação, e como também os pais. E eu senti, assim, que, como eu lhe falei, precisava de pessoas assim compromissadas, sabe, que escute, que saiba orientar, para aquela criança ou adolescente seguir no rumo certo, que é o caminho da vida, É isso aí. Perfeitamente. Ô, candidato, na visão do senhor, quais são as principais atribuições do conselheiro tutelar? Pronto, pois bem. Assim, as principais, como diz no Estatuto, no artigo 136, isso aqui é o Estatuto, que todo conselheiro ele tem que estar baseado dentro dele, não é isso? E é como o cristão, ele tem a Bíblia, então nós temos aqui a Bíblia do conselheiro tutelar, o Estatuto da criança e do adolescente. Então, uma das atribuições é ouvir a criança ou adolescente, as queixas, e orientar, fazer os encaminhamentos que são necessários para cada caso, porque os casos são diferenciados. Nem tudo você pode fazer o encaminhamento, não tem aquela receita, porque quando você chega a atender uma criança ou um adolescente, quando lhe procura, eu acredito que você vai também perguntar sobre como é que chega, no conselho, as demandas. A gente tem que ter essa preocupação, se colocar como se fosse aquela criança ou aquele adolescente. Então, assim, nessa trajetória, eu estou conselheiro, eles têm agora 3 anos e alguns meses, Em janeiro dia 10, quem for reeleito ou quem chegar vai assumir, dia 10 de janeiro. Então, é necessário assim, que a pessoa esteja de acordo com o que pede o Estatuto.
Perfeitamente. A gente sabe, candidato, que o Conselho Tutelar ele tem uma atuação muito importante perante a sociedade e, sobretudo, uma responsabilidade muito grande justamente para garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na visão do senhor, como é que a sociedade vê hoje o colegiado em Quixeramobim? Essa é uma pergunta bem pertinente para a sociedade que está nos assistindo agora, né, neste momento. Porque, assim, a sociedade em si, eu não vou julgar, dizer que eles, né, não conhecem porque não quer, mas falta conhecimento. Assim como a palavra de Deus diz assim, que errais o homem por não conhecer o poder de Deus, nem a palavra nem o poder de Deus. Então erra a sociedade nesse quesito, o Conselho Tutelar, por não conhecer as atribuições do Conselho Tutelar. Eu, recentemente, eu fazendo uma visita, e eu conversei com uma pessoa, e eu perguntei a ela, né, se tinha candidato e tal, e ela dechegou para mim e disse assim, para que é? Eu disse, para o Conselho Tutelar. Ela falou assim, eu não gosto do Conselho Tutelar. É sério, não gosto do Conselho Tutelar. Mas por quê? Eu vejo esses jovens, altas horas da noite, na rua, às vezes embriagado, drogado. E cadê o Conselho Tutelar? Eu digo, é porque a senhora não conhece verdadeiramente as atribuições do Conselho Tutelar. Esses adolescentes ou crianças têm pais. Os pais, né, o Conselho Tutelar, tem gente que diz assim, depois que inventou esse Conselho Tutelar, tirou o poder do pai, tirou as ordens, né, da família. Não. O Conselho Tutelar veio e foi para somar, foi para ajudar as famílias, para garantir, para abrir as portas, onde quer que seja, numa instituição, numa escola, às vezes é uma vaga, numa creche, né? É um exame, certidão de nascimento, segundo as vias, o Conselho Tutelar requisita. Enfim, são muitas coisas que o Conselho Tutelar fazem, né? Ele está para fazer para a sociedade, para a criança, o adolescente e a família como todo, e a sociedade desconhece. Só vê esse lado de ver, diz que o Conselho Tutelar não vai nos bares, não frequenta as festas. Não, porque não é um papel do Conselho Tutelar. É para garantir os direitos que foram ou estão sendo violados. Perfeitamente. Candidato, se o senhor for eleito, na verdade o senhor já é conselheiro, se for reeleito no caso, se o senhor conseguir e pudesse fazer uma mudança ou um aprimoramento na conjuntura do colegiado, que mudanças seriam essas? Que pensamentos novos, que reflexão o senhor faria para melhorar, aprimorar a atuação do Conselho Tutelar em Quixeramobim? Exatamente, aprimorar, né? Essa é a palavra correta, porque mudar um só não vai mudar. O colegiado, como você falou, né? O colegiado é assim, se eu for reeleito, juntamente com os demais que vierem, né? Ninguém sabe quem vem, sentar, conversar, sabe? Dialogar e pedir na fala, na conversa, a gente for se reunir, que as pessoas, que os conselheiros tenham mais empatia com as pessoas que chegam para buscar um atendimento, uma orientação, né? Se coloque no lugar. E quando for fazer as visitas domiciliares, vamos saber chegar nas casas das pessoas, sabe? Porque o Conselho Tutelar é visto por muitos como um bicho-papão. E as vizinhanças ficam olhando, as pessoas que estão ali ao redor, achando que o Conselho Tutelar veio ali para punir ou para julgar. E aprimorar e trabalhar em colegiado. O que é isso em colegiado? Eu estava assistindo aqui a entrevista da minha companheira, da Alda, e a gente tem uma parceria. Dentro do Conselho Tutelar, eu e Alda Pinheiro. As visitas é de fundamental importância, você que for ser eleito. Não faça sozinho, não é legal. Posso chegar na sua casa para realizar uma visita, tratar de um assunto e você pode, não gostando, dizer que eu falei uma coisa sem ter falado, como já aconteceu, né? Alguma coisa do tipo. E você está com aquela pessoa ali, você está resguardado. Aquela pessoa ali vai ser sua testemunha, entendeu? E os encaminhamentos é em colegiado, porque toda a visita que você faz, ela vai ter um desfecho ali. Você vai encaminhar para o CREAS, quando os direitos os vínculos foram quebrados, ou você identificou que ali a família está em extrema, assim, sabe, vulnerabilidade social mesmo, caminhar para o CRAS.
né? Você chama no conselho, Alistene, você vai ver, pede a documentação, aí você vai ver que a família está ali com você existe, todos extraviados. E o conselho tutelar, o bom conselheiro, ele já tem que notar, observar e já fazer o pedido. A gente já faz esse pedido. Das segundas vezes, a certidão de nascimento, às vezes a identidade é mais difícil, você vai lá no balcão, conversa com o pessoal, porque todos nós somos uma rede. Toda nós que prestamos serviço, é o CREAS, é o Conselho, é o CRAS, os CRAS, são 3 CRAS, as escolas, a polícia, né? A gente trabalha com uma parceria muito forte com a polícia civil, polícia militar. Inclusive, eu quero assim, falar assim, ressaltar o trabalho do nosso delegado, doutor William, eu me dou muito bem com ele, sabe? Qualquer momento, qualquer hora que eu ligo para ele, ele atende. A orientação que for, que a delegacia possa agir, eu converso com ele, me oriento e a gente tem essa boa parceria. No Ministério Público, lá dentro do fórum também, no juiz, juntamente. O juiz não a pessoa em si dele, mas quem trabalha com ele. A gente tem essa abertura de conversar, de pedir a elas para convocar uma reunião, como a gente já provocou, aconteceu rapidinho, com o Ministério Público, delegacia e tudo mais. Então, o bom conselheiro, ele tem que ter essa abertura para todos. Não chegar brigando as instituições, não tem necessidade disso. Chegar dialogando, conversando, mostrando, olha, é um direito, está sendo violado, aqui está aqui o estatuto. E ele está dizendo que essa criança ou esse adolescente merece, né? Ou seja, é um direito e nós temos que cumprir com esse direito dele. O nosso dever, né? De atender bem e facilitar a vida daquele adolescente ou criança. Perfeitamente. Aproveitando ainda alguns minutinhos antes das suas considerações, candidato, qual o papel da família nesse contexto também, né? De que forma o Conselho Tutelar pode atuar em parceria com a família? Pois é, a família, ela é a peça fundamental nesse contexto, porque os filhos, né, a criança, o adolescente, ele está dentro de casa. Quando não está na escola, ele está dentro de casa, né? E a família tem que ter paciência com seus filhos, conversar, não é brigando, não é espancando, né? Pedindo ajuda, peça ajuda, se não está conseguindo, pode pedir, que a gente pode conversar, pode orientar, dizer, olha, faça assim, desse jeito, porque eu acredito que vai ter sucesso, sabe? Mas a família é de fundamental importância. O Conselho Tutelar não foi criado, né, no dia 13 de julho de 1990, que foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui está todos os direitos da criança, desde o Judiciário até o Conselho Tutelar. Então, a família tem que estar mais ligada com seus filhos. Perguntar para onde é que você vai, que hora vai voltar, e determinar, né, o horário de voltar, porque assim, todos nós devemos. Eu lá no meu trabalho eu tenho que chegar no meu horário. E sair também, cumprir a minha hora. Então, em casa também, os filhos, vocês que estão aqui assistindo e ouvindo, vocês têm os direitos de vocês, mas também têm as obrigações, os deveres, que é importante. Tá certo? Candidato, o senhor agora, olhando naquela câmera, tem os seus 2 minutos para as considerações finais. Fique à vontade. Pronto, eu quero aqui falar diretamente com você, eleitor, né? Conselho Tutelar, essa eleição é de fundamental importância. Tá bom? Não deixe de comparecer na sua sessão, está sendo divulgado onde é que você vai votar, tá certo? Pegue seu título, pegue o número do seu candidato, espere que seja o do tio Hélio. Não deixe ninguém tirar o voto do tio Hélio porque alguém falou alguma coisa do tipo para mudar o seu voto. Eu estou lá no Conselho Tutelar, tenho compromisso, tenho a responsabilidade, sabe? Gosto do povo, gosto de atender, gosto de orientar, visito, eu cumpro com o meu papel. Como eles têm perguntou, eu vou aprimorar. Se vocês me der a oportunidade de retornar, eu quero aprimorar, né, esse serviço com mais qualidade, juntamente com os nossos colegas que foram também reeleitos ou eleitos. Né? Ninguém sabe, né, quem é que vai ser, só Deus sabe, mas eu espero que você entenda a nossa mensagem, tá certo? O Conselho Tutelar, ele não é oposição e nem situação. Quem é conselheiro tutelar, ele tem que seguir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é porque
aquela pessoa ali daquela instituição é meu amigo, que eu vou... Não, você tem que garantir, é garantia de direito da criança e do adolescente. Então, portanto, eu peço que você analise todos os candidatos, tá bom? Somos 12 candidatos e só 5 vai ser vitorioso. Eu espero contar com seu voto. O meu número é o 369. Eu falei 369, tio Hélio. Muito obrigado, Elistênio. Obrigado, candidato, pela participação aqui do nosso ponto de vista.